Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom poder estar aqui novamente com vocês, poder estar ministrando a palavra de Deus às suas vidas, e é motivo de alegria para nós saber que você tem nos acompanhado e tem prestigiado todo o trabalho que tem sido desenvolvido pela nossa igreja na área de educação. Bom, hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de ministrações que tem se baseado na revista Palavra e Vida, que tem como título geral Esperança em Tempo de Quarentena. Lembrando que hoje nós estaremos ministrando a lição de número 11, que tem como título Presença Suficiente. E o texto base que foi escolhido como o texto principal da nossa lição, da lição de hoje, se encontra lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. E eu vou estar lendo conforme foi disposto aqui no nosso slide. Diz assim a palavra de Deus: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E eu gostaria de ler também na minha versão bíblica aqui, está um pouquinho diferente e talvez fique um pouco mais claro para os irmãos. E diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, Deus dizendo: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Imaginemos a seguinte situação. Você hoje se encontra em um grande público e à frente deste público está um orador. E esse orador fala o seguinte: hoje eu quero expor a vocês, eu quero falar sobre o tema paz. E ele lança a seguinte pergunta: o que falta hoje na sua vida para que você sinta paz? Para que você desfrute da paz? O que falta para você para que isso seja uma realidade para você? Certamente, se você estivesse na pele deste orador, do orador que lançou este tema, que propôs este tema à igreja ou ao seu público, provavelmente ele escutaria vários tipos de respostas. Provavelmente uns diriam que hoje, para sentir paz, precisariam de mais saúde. Outros diriam que para sentir paz precisariam ganhar um pouco mais. Uns poderiam dizer que para sentir paz precisariam ser promovidos nos seus serviços, enfim. Muitas pessoas trariam as mais variadas respostas para tentar responder ao que foi proposto, o tema que foi proposto. Muitas pessoas buscariam respostas que tentariam suprir essa deficiência no que diz respeito à paz interior. Mas o que muitas pessoas não prestam atenção ou dimensionam, ou conseguem concluir nas suas respostas, não conseguem dimensionar nas suas respostas, é que todas essas respostas, ou todas as respostas que são dadas pela maioria das pessoas, dizem respeito a coisas que podem ser momentâneas ou coisas que vão ser trabalhadas para que você possa experimentar no futuro. Ou seja, se hoje você diz que para você sentir paz você precisa de mais dinheiro, para você sentir paz você precisa ter mais saúde, se você precisa de paz você precisa ter o seu interior ou ter o seu sentimento da falta de um filho suprido, aquilo sim vai trazer paz para você. Só que tudo isso são coisas que são trabalhadas no presente para que você possa experimentar no futuro. Então é como se você estivesse investindo no presente para que a paz pudesse vir ao seu coração no futuro. E isso é uma coisa que muitas pessoas acabam não prestando atenção. E o fato de responderem ou pensarem dessa forma
não nos deixa pensar ou não nos deixa enxergar que a maior bênção que nós podemos ter, ou o meio mais rápido para nós sentirmos paz na nossa vida, é entendermos que nós fomos agraciados com a bênção de termos a presença de Deus nas nossas vidas. E a bênção de Deus nas nossas vidas não diz respeito a algo que nós vamos investir agora para experimentar no futuro ou para aproveitar no futuro. A bênção de Deus que vem por meio da paz que é posta nos nossos corações é algo que nós experimentamos hoje. Agora é uma realidade presente, ou seja, Deus já providenciou todos os meios para que nós pudéssemos sentir paz. E a paz que nós tanto buscamos, a paz que nós tanto almejamos, passa pelo fato de que nós precisamos entender, nós precisamos aceitar, nós precisamos acatar a realidade que Jesus nos disse que a presença dele é suficiente para nós. Meus irmãos, avançando um pouco na nossa lição, o autor vai no tópico de número 1 nos propor a seguinte ideia: a presença é suficiente, ou seja, a presença de Deus é suficiente, os recursos não. E eu gostaria de ler novamente aqui o nosso texto que se encontra lá em Hebreus 13:5, que é o texto base da nossa lição. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Diz assim logo na primeira parte: seja a vossa vida sem avareza. Se eu perguntasse aos irmãos o que é ser uma pessoa avarenta, ou se eu lançasse a seguinte pergunta: você se considera hoje uma pessoa avarenta? Meus irmãos, quando nós vamos lá em 1 Timóteo, eu acho que é 1 Timóteo 6, quando Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, nós poderíamos ser levados ou tentados a pensar que a avareza e bens materiais diz respeito somente a dinheiro. Eu não posso ser avarento, então eu não posso correr atrás de dinheiro. Mas quase tudo na nossa vida que se relaciona a bem material é regulado ou gira em torno de dinheiro. Por isso que o autor chama atenção. Seja a vossa vida sem avareza, ou seja, não regula a sua vida pela sua busca por coisas materiais. Não regula a sua vida todinha fazendo com que ela seja uma tentativa inútil de conseguir produzir bens terrenos, acumular riquezas aqui na terra. E quando fala-se de avareza, nós poderíamos pensar, se você quer muito um salário melhor, eu não estou dizendo que isso não pode ou isso é pecado, mas a sua vida não pode toda estar regulada nessa direção. Você vai fazer de tudo para conseguir isso, e isso aí é o seu propósito de vida. Essa seria a palavra, ser o seu propósito de vida. Isso está errado, isso é ser avarento. Se você quer, sua vida está regulada, o seu propósito é ter maior salário, ter uma casa maior, ter uma casa na praia, fazer muitas viagens, viajar pelo mundo todo, você quer ter uma mansão, quer ser promovido, o seu propósito de vida se baseia nisso. Então hoje você se enquadra no critério de uma pessoa avarenta. Se a sua vida gira em torno disso, a sua vida está sendo uma vida que está girando em torno da avareza. Você está pensando mais nas coisas terrenas do que nas coisas espirituais. E o autor prossegue: contentai-vos com as coisas que tendes. Olha que coisa interessantíssima como o autor propõe. A presença é suficiente, os recursos não são. E o autor de Hebreus diz: contentai-vos com as coisas que você tem. É como se o autor estivesse chamando a nossa atenção para o seguinte: você nunca vai estar satisfeito com as coisas que você tem. Lembra lá no início, quando eu fiz aquela pergunta? O que você acha que precisa fazer hoje ou acontecer hoje
para que você possa sentir paz? Aí eu vou dar um exemplo breve. Se a sua resposta foi, eu precisava ganhar um pouco mais. Se você precisava ganhar um pouco mais para você ter paz, se hoje você consegue ganhar um pouco mais, você não vai estar satisfeito com aquilo ali. Vai acontecer outra situação, outra circunstância, a paz não vai vir e a sua busca vai continuar sem cessar pela resposta para que você possa alcançar o que você espera da paz. Por isso o autor fala, contentai-vos com as coisas que você tem, porque nós nunca estaremos satisfeitos com o que nós temos. E ele diz, na palavra do próprio Deus falando, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ou seja, os recursos nunca vão ser suficientes, mas a presença de Deus sempre será suficiente. Lembra que eu disse? Pode não ter tudo o que a gente quer, podemos não conseguir tudo o que queremos, mas a presença de Deus é viva, é real e é garantida por Ele. Ele sempre estará ali. Então, quando nós não conseguimos suprir por um lado a nossa carência, não suprir por um lado as nossas necessidades físicas, a presença de Deus, que é real, que não muda, que não varia, deve ser suficiente para completar aquilo que nós temos sentido falta. Tudo bem? Ok para os irmãos? E o autor vai dizer o seguinte: se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro lado, isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. Ou seja, é nos momentos em que nos faltam os recursos que nós conseguimos dimensionar se nós estamos fazendo deles o nosso Deus, se nós estamos colocando a nossa dependência toda nas mãos dos recursos, ou se na falta do recurso nós somos capazes de dizer que a presença de Deus é suficiente para suprir essa necessidade, em especial a financeira. Meus irmãos, no nosso tópico de número 2, o autor vai dizer: a presença é suficiente, a presença de Deus é suficiente, o templo não é. Meus irmãos, me perdoem, aqui não é tempo, é templo, templo de igreja. Então, a presença é suficiente, o templo não é. Me perdoe, foi falha técnica, desconsidera essa parte aí, hein? Vamos lá. Tópico de número 2. Algumas coisas são importantes nós frisarmos aqui em relação às pessoas na qual o autor de Hebreus destinou aquela carta. É importante nós falarmos, quando nós falamos de templo, de lembrarmos que a carta de Hebreus foi destinada a uma comunidade de hebreus que havia sido evangelizada, mas que estava passando por alguns problemas. Ela estava, por um lado, algumas pessoas queriam reduzir a figura de Cristo a um mero anjo, para que a partir disso eles não sofressem perseguição. E por outro lado, tinha algumas pessoas que, por mais que tivessem aceitado o Evangelho, a pregação do Evangelho, ainda sentiam uma profunda inclinação para as velhas práticas, os ritos da lei, aqueles ritos cerimoniais, ritos sacrificiais que estão descritos lá em Levítico, que eram oferecidos lá no templo. Agora pensemos nós, e talvez isso nos faça entender o comportamento deles. Imagina um povo que era acostumado a adorar no templo. Esse povo passou anos no cativeiro, depois que saiu do cativeiro babilônico, retornou e não tinha mais o seu templo, não tinha mais o seu local de adoração. Então aquele povo perdeu a sua identidade. Então por isso que muitas vezes era difícil para eles apenas aceitar a mensagem do Evangelho, porque para muitos deles ainda faltava alguma coisa. É como se nós pensássemos, puxa vida,
Hoje eu vou dar um exemplo bem básico de como muitos cristãos funcionam, principalmente aqueles que gostam de estar na igreja e ao mesmo tempo lá no mundo. Ah, puxa vida, eu quero muito ir para o céu, mas eu não consigo largar a pornografia. Ah, eu quero muito ir para o céu, mas eu não consigo abrir mão do meu futebol todo domingo de manhã. Ah, eu queria muito ir para o céu, não quero ir para o inferno não, mas eu não consigo largar minha bebida, minha cervejinha. Então, mais ou menos isso que acontecia. Eu levei para um extremo para que os irmãos possam entender, mas é como se eles entendessem que eles precisavam fazer uma coisa que era correta, mas eles não conseguissem abrir mão de outra que já não era mais necessário para eles ou não fazia mais parte da vida deles, da nova identidade deles. E isso acaba acontecendo com a gente. E isso pode nos levar a pensar ou levar-nos a pensar em relação à situação deles, que para eles sentirem a presença de Deus, eles precisariam estar no templo. Para eles terem Cristo, eles precisavam estar no templo. E a Bíblia vai nos dizer, lá no versículo 5, quando o Senhor nos diz que Ele nunca nos deixaria, como disse lá em Josué, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, ou seja, Ele está ali, independente de onde você esteja, Ele disse que Ele estaria ali com você. E como eu trago exemplo prático para a gente em relação a esse tópico de número 2. Imaginemos nós hoje, nessa pandemia, nessa dificuldade de nós nos reunirmos, nos encontrarmos, se nós assumíssemos a ideia de que, para nós sentirmos a presença de Deus, para que nós sintamos a comunhão, para que nós nos sintamos bem com Deus, é necessário nós estarmos na igreja. Se hoje a igreja fechar, se hoje a igreja não abre mais a porta, se hoje você não tem a oportunidade de ver alguém mais que não seja simplesmente ou unicamente a sua família, a presença de Deus vai continuar sendo suficiente para você? Ou vai ser necessário você estar no templo também, como muitas vezes estava acontecendo com aquele povo hebreu ali? Então o autor nos diz, a presença de Deus é suficiente, mas o templo nunca vai ser suficiente. Meus irmãos, no nosso terceiro e último tópico, o autor vai dizer, a presença é suficiente, ou seja, a presença de Deus é suficiente, os nossos cuidados não são. Meus irmãos, esse tópico foi a coisa mais linda deste mundo e não a coisa mais linda do que nós desenvolvermos esse tópico aqui baseado no Salmo 139. E para os irmãos que estão acompanhando essa lição juntamente com a revista, eu vou fazer esse tópico de forma invertida. Eu vou começar lendo o final dele, quando diz assim: não são nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade, e sim a presença de Deus que será sempre suficiente. Meus irmãos, aquela primeira pergunta que eu fiz, se nós falássemos sobre o tema paz e você perguntasse o que é necessário hoje você fazer para que você possa ter paz, você poderia dar muitas respostas e provavelmente muitas destas respostas diz respeito a coisas que você acha que poderia fazer por si próprio para que a partir disso a paz pudesse alcançar o seu coração. Mas como eu disse no início desse terceiro tópico, não há nada mais impressionante do que nós olharmos para o Salmo 139 e dizermos para nós mesmos, assumirmos para nós mesmos que nós somos incapazes de cuidar de nós mesmos. Mas o Salmo 139 vai nos dar garantias de que a presença de Deus sim é suficiente, porque Ele tem cuidado de nós desde antes de nós termos sido concebidos. E veja que coisa linda, quando nós falamos que a presença dEle é muito mais do que suficiente para nós. Veja que coisa interessante, Salmo 139, no versículo de número 13, vai dizer assim: pois tu me formaste o interior,
tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Meu irmão, o versículo 13 diz respeito da onipotência de Deus. Anote isso aí, meus irmãos. Onipotência de Deus, ou seja, Deus criou você. Deus é o seu Criador. No versículo de número 8, vai dizer o seguinte, no versículo de número 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, você estará lá. Se eu for ao mais profundo do abismo, você também estará lá, meus irmãos. A partir do versículo 7, vai estar falando sobre a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus tem nos acompanhado em todos os lugares. Onde nós estamos, a presença de Deus está ali. E no versículo de número 1, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento, quando eu levanto, conhece os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, conhece a palavra antes que ela chegue à minha boca. Meus irmãos, isso diz respeito à onisciência de Deus. Meus irmãos, quando nós falamos que a presença é suficiente e nós somos incapazes de cuidar de nós mesmos, ou produzirmos paz para nós, ou produzirmos satisfação para nós, eu quero dizer, baseado no Salmo 139, em quem mais nós poderíamos depositar a nossa esperança que não fosse Deus, aquele que te criou, aquele que está com você em todos os lugares, aquele que conhece você muito mais do que você mesmo conhece. Então, às vezes, hoje você tem sentido falta de alguma coisa, tem sentido necessidade de algo que tem te faltado, sente que algo precisa te completar, mas essa completude só vai ser possível quando você entender que a presença de Deus deve ser suficiente para suprir todas as suas necessidades. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição. E eu gostaria de te agradecer por ter ficado até aqui juntamente conosco, prestigiando toda essa aula que foi ministrada, que tem vindo de Deus para os nossos corações e a partir de nós poder alcançar o seu coração. Embora não esteja aí na revista, eu gostaria de concluir com um texto que eu gosto demais, que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 19. Eu acho que esse texto fecha de forma espetacular a nossa lição. Diz assim, Filipenses 4:19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Meus irmãos, você hoje pode estar pedindo ou almejando algo para ser vivido aqui nessa terra. Você pode estar tentando suprir a falta de algo que você sente aqui nessa terra. Mas lembre que durante toda a nossa lição, o autor nos levou a pensar que a presença de Deus deve ser suficiente para a gente. E se mesmo assim você não conseguir assumir bem essa ideia para você, ou isso não fazer muito sentido para você, porque você quer experimentar as coisas aqui e agora, a palavra de Deus em Filipenses 4:19 vai dizer: pode ser que você não experimente muitas coisas aqui na terra, pode ser que você morra sem ter as suas necessidades supridas, pode ser que você não alcance o que você sempre almejou, mas você não é cidadão dessa terra, você é cidadão dos céus. E por mais que você sinta falta de algumas coisas aqui nessa terra, Deus, Paulo, na sua palavra lá em Filipenses vai dizer:
o que não for suprido aqui será suprido por Deus em glória, lá na eternidade, na figura de Cristo Jesus. Ou seja, tem coisas que nós não vamos experimentar aqui, mas vai ser revelado para nós na glória, será suprido para nós na glória em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar e eu espero você na nossa próxima semana para a nossa próxima lição.